Posso dizer que sim, mas não foi só pela poesia, foi a minha paixão pelos livros no geral. Claro que, pronto, como eu comecei se calhar mais facilmente a escrever poesia, mas na verdade as primeiras coisas que eu escrevi até foram contos. A poesia foi surgindo a partir dos contos, foi assim uma mistura dos dois. Não consigo separar, acho que as artes visuais e as letras estão muito mais de mãos dadas do que aquilo que nós queremos acreditar, e eu vivo sempre nesse limbo de um e outro, portanto acho que acabo por precisar sempre das palavras pronto, para me dizer, mas também não fujo da expressão plástica. A beleza das figuras do Altino Maia, porque eu apaixonei-me por aqueles santos e fez-me muita confusão saber que há pessoas que não tiveram a mesma paixão, não que tínhamos de gostar todos das mesmas coisas, como é óbvio, mas fez-me alguma confusão que eles fossem tão renegados. Portanto, como é que é possível que, mesmo não gostando, exigir que aquelas figuras fossem escondidas? Para mim, acho que foi esse momento de quase de uma certa comoção perante aquelas imagens que me fez querer escrever a história. Eu também acho que isso é de facto também muito interessante, porque era um dia de celebração total que se transformou numa confusão imensa, precisamente porque as pessoas foram surpreendidas. E esta ideia da surpresa, poder transformar algo super bonito num horror, tem algo de misterioso que eu acho que, pronto, hoje em dia podemos interpretar com alguma curiosidade. Porque acho que mostra às pessoas que elas não sabem tudo ou não sabem quase nada, e isso é, se calhar um dos maiores medos gerais, não é? O confronto com o desconhecimento, e onde eu acho que há uma certa liberdade no desconhecimento, acredito que aquela comunidade se sentiu assustada, e é esse medo que faz com que esta inquietação seja mais fácil de, em vez de perguntar, conhecer, descobrir, perceber porque é que nos inquieta, é mais fácil renegar, não é? O não é sempre muito mais tranquilo do que a investigação, do que a descoberta. A Maria Teresa, para mim, foi a primeira personagem a surgir na obra, antes até dos santos. Portanto, eu sabia que queria trabalhar estes santos, mas quando descobri esta história, automaticamente surgiu uma ideia desta mulher, e também muito influenciada pelas obras que eu estava a ler na altura. Portanto, tudo aquilo que as mulheres viveram e têm vivido. Então, para mim, foi automaticamente necessário criar esta personagem que tivesse que enfrentar desafios, que ser confrontada com algo com que ela não concorda, para criar um certo diálogo entre a vida dela, a existência dela e a existência dos santos. Portanto, era muito importante que ela vivesse essa desobediência, e para ser desobediente é preciso algo que nos incomoda, para nós sermos desobedientes para com essa coisa. A partir dela é que surgiu o meio onde ela vivia e não o contrário. Portanto, tudo foi construído à volta da Maria Teresa para que ela fizesse sentido. Eu diria mais de libertação, embora acho que depende da perspectiva. Para ela, de libertação, para o mundo exterior, são as barreiras que fazem com que eles não precisem de se confrontar com aquela pessoa. Mas para ela, eu quero crer que são de libertação. Eu acho que a expressão artística é sempre o diálogo mais profundo e realista, embora isto se calhar não faça muito sentido, que nós podemos ter com o mundo. Portanto, acho que há muitas coisas que vêm nos livros e depois acontecem na realidade, não é? Ou numa obra, numa estátua, numa pintura, seja o que for. Então acho que o que eu também quis mostrar aqui é que, de facto, a Maria Teresa não
no sentido de bruxa, como lhe chamam, está um passo à frente na medida em que ela prevê coisas que, através das tapeçarias, daquilo que ela vai trabalhando, que podem vir a acontecer. Assim como para as mulheres que bordaram os lenços de amor, por exemplo, era impensável, se calhar para muitas delas, pensar que as mulheres iriam ter a escolaridade igual à dos homens e que iriam ser tão autoras como os homens, e elas bordaram. Portanto, elas não imaginavam isso, mas de certa forma contribuíram para que isso acontecesse. Então eu acho que é muito importante estarmos atentos e atentas àquilo que se vai fazendo no artesanato, em qualquer expressão plástica, porque se calhar são sinais de alerta para revoluções possíveis e talvez mais próximas do que aquilo que imaginamos. Eu senti que automaticamente, quando comecei o livro pela Maria Teresa, numa idade mais adulta, eu precisava de uma criança. Claro que a criança Maria Teresa também é muito presente ao longo de toda a obra, mas depois era preciso uma outra criança para servir também de redenção para esta Maria Teresa, porque, não querendo estragar o livro, ela não tem propriamente a relação mais próxima com a filha, e as crianças têm esta capacidade magnífica de nos ensinar muito mais a nós, adultos e adultas, do que aquilo que nós gostamos de aceitar. São ingênuas, mas não é um ingênuo sem conhecimento, é um ingênuo bastante profundo. E eu acho que a Joana vem para ajudar a Maria Teresa a perceber que as coisas se renovam, que a vida é feita de ciclos e que podemos sempre recomeçar, podemos sempre perdoar aquilo que também fomos, aquilo que também fizemos, e acho que essa força só podia vir de uma criança que é curiosa e também não tem vergonha de ser curiosa, porque as crianças perguntam, têm dúvidas, perguntam, questionam, incitam. Então não me fazia sentido que a Maria Teresa tivesse essa interação com uma pessoa mais velha, porque acho que essa pessoa mais velha não seria tão realista quanto é a mentalidade de uma criança. Eu acho que a comunidade se foi construindo a partir do momento em que as personagens se iam montando, e depois também acho que, não de uma forma muito presente talvez, o Rio para mim acaba por ser uma personagem, porque acaba por ser o que cria esta diferença entre o lado de cá e o lado de lá. Portanto, isso é muito importante, porque esse lado de cá, onde a Maria Teresa vive na sua infância e juventude, e que quer ver para lá do Rio, acaba por montar a comunidade que lá vive, não é? Portanto, o próprio Rio quase que serve também como essa barreira para criar essa comunidade mais coletiva, que também acho que é muito claro que as pessoas também reagem de determinada forma às coisas porque precisamente não viram mais. Então, daí eu dizer que para mim o rio e a água é importante para criar esse muro de um lugar que também não tinha assim tantas oportunidades. Não é que aquelas pessoas também fossem assim por pura maldade. Acho que no sentido de comunidade há só uma enorme vontade de um sentido de pertença, e por isso é que qualquer personagem que irrompa com esse coletivo acaba por ser disruptiva. Não só a Maria Teresa, mas o próprio padre, por exemplo, que para mim é uma personagem muito importante também dessa vila piscatória. E acho que era essa disrupção que permitia trabalhar o individual e o coletivo de uma forma tão não brusca, portanto mais fluida outra vez. Eu acho que é preciso coragem para enfrentar aquilo que se pensa que é necessário, não é? E no caso dessas personagens há uma certa urgência em ver as coisas de forma diferente, em que as coisas aconteçam de forma diferente. Então há nelas uma coragem que as empurra para essa urgência, não é? Sejam de formas diferentes, umas mais públicas do que outras. Por exemplo, eu acho que a personagem do avô da Maria Teresa acaba por ser um corajoso mais discreto, acaba por ser um corajoso mais dentro de casa, enquanto que o padre, por exemplo, é
é um corajoso perante toda a gente, tem que enfrentar quase aquela comunidade às costas, com as suas decisões. Então, mas acho que são ambas coragens muito importantes. Mas acho que é um bocadinho dos dois, a coragem e a necessidade que impulsiona essa coragem. As tragédias impõem-se sempre à nossa vida, pelo menos. É óbvio que, não sei se para toda a gente é assim, mas eu, quando escrevo, há muitas coisas que são baseadas nas minhas experiências pessoais e naquilo que eu vivi enquanto pessoa. Isso é uma coisa que eu tenho alguma consciência, que a tragédia não é tanto o clichê de vem sempre quando nunca se está à espera, às vezes até se está à espera, mas ela impõe-se. Portanto, mesmo que se esteja à espera, é uma coisa que fica mais forte do que tudo aquilo que nos ocupava a cabeça, por exemplo. E então, nesse sentido, eu acho que foram acontecendo coisas que também, de certa forma, já previam que algo de mau podia acontecer, mas de repente isso tem um peso muito maior do que as outras coisas e ajuda também um bocadinho a perspectivar. E eu acho que a tragédia é importante como o bom, portanto, como o amor, é importante para criar dimensões. Sem acontecimentos mais drásticos ou mais felizes, não há dimensões. As coisas acabam por acontecer num plano que é um plano totalmente irreal, não é? Que não é humano. E eu embora seja tudo um bocadinho inventado, eu queria muito que estas personagens fossem humanas. Para mim foi muito importante, mais uma vez, um bocado como espelho, um reflexo da realidade, porque eu acho que há algumas personagens que também não eram convidadas a olhar para si próprias. Por exemplo, a mãe da Maria Teresa cumpria precisamente uma determinada função, portanto, a vida dela era aquilo, mas não quer dizer que ela tivesse conhecimento de si mesma e das suas próprias vontades. Então, quando há essa irrupção, quando de repente há um momento que quebra tudo aquilo que é o que ela conhece, portanto, o chão dela, há essa necessidade dela se resgatar a si própria, e para nós nos resgatarmos temos de nos conhecer. Então eu acho que é só por isso, só por essa perda, é que ela tem a capacidade de se pensar, e ao pensar-se revela-se e até se surpreende a si própria. Eu acho que também há essa surpresa nela mesma que faz com que ela fique mais próxima da Maria Teresa, simplesmente porque foi mais real. A maternidade como ela é, não é? Porque ser-se mulher tem algumas, não é? A Simone de Beauvoir dizia aquela frase muito conhecida, que não se nasce mulher, torna-se mulher, não é? E a maternidade acaba por vir um bocadinho agregada, não é? Parece que todas as mulheres têm isso em si, e eu não quero com isto dizer que eu acho que a personagem da Maria Teresa não é uma boa mãe. Eu acho que ela é uma boa mãe, e por ser uma boa mãe é que também toma algumas decisões que são mais difíceis. Mas acho que ela é uma pessoa extremamente materna, por isso é que de certa forma depois também aprende a maternar a Joana. Simplesmente às vezes as coisas não nos acontecem nos momentos certos, e acaba por, se calhar, às vezes com as mães existir mais um sentimento de culpa e de ser mais fácil culpá-las e não compreendê-las. E no caso da Maria Teresa, eu não penso que quem leia sinta compreensão, porque acho que a podem julgar à vontade, como quiserem, mas acho que há espaço no livro para que essa compreensão exista, e isso era mais o que me interessava, era existir essa possibilidade de o ser mãe ser-se muitas coisas, ser o erro, ser a falha, mas ser também depois a solução, de certa forma, mesmo que não seja da forma idealizada. Sim, acho que de certa forma sim, até para as próprias figuras, até para as imagens, porque eu neste livro também tenho um certo diálogo com quem lê, precisamente por isso, porque eu acho que o livro só existe por existir quem o leia, é muito mais já de quem o lê do que quem o escreveu. E isso é assim no amor, é assim, claro que
que nós podemos ter amor próprio e tudo isso, mas há sempre um certo confronto com outra coisa. Mesmo esta ideia do amor próprio para mim é sempre reflexivo, portanto tem que haver sempre uma forma de eu estar a ver para mim, para eu poder gostar de mim. Então acho que há sempre um diálogo entre o singular do eu e o singular do ele, ela, que tornam isso bastante plural, pronto. Então acho que sim, acho que somos sempre muitas coisas e mesmo sozinhos e sozinhas precisamos de nos confrontar para nos sabermos. Eu acho que a Maria Teresa é um momento de ruptura mais com ela própria do que propriamente até com a comunidade ou assim, ou pelo menos para mim é uma aceitação dela dizer eu fui tudo isto, ou eu tive que ser tudo isto dado o meu contexto, mas eu neste momento vou romper com essa culpa também. Portanto, é mais um momento dela dizer, não, eu posso existir, eu posso continuar a existir e posso romper com esta culpa, e não é necessariamente com as pessoas, não é necessariamente com... Porque eu também não queria que esse momento, ou que no geral o livro tivesse o bom e o mau. Eu não gosto muito de histórias que tenho... Para mim, o bom e o mau andam sempre de mãos dadas, é uma coisa muito mais complexa. E também não quero que isto seja só moralista, não é? Portanto, aí não é tanto, aquelas pessoas fizeram-lhe mal, então ela tem que romper. Não, ela está a romper também com as próprias atitudes que ela teve e com a forma como ela respondeu às coisas. Portanto, acaba por ser uma forma que ela vê para poder continuar a existir. Porque se vivermos também sempre nesta... Pronto, se ela vivesse para sempre nessa culpa, ela ia acabar por... estar muito mais refém a um lugar e a pessoas que se calhar até já nem a têm como alguém importante do que o contrário. Então acho que é muito mais por ela e para ela. Igual. Acho que eu escrevi um bocadinho, o livro também se escreveu e agora que é um livro está-se a escrever outra vez, porque sempre que alguém o lê há uma reescrita, há coisas que eu não vi atrás das palavras que lá estão, então continuo a achar que foi um bocadinho dos dois. Eu escrevi e tive a intenção para o escrever, mas ele escreveu-me porque nem era para ser um livro, portanto isto ia ser um conto que depois começou a ficar muito grande, e eu acho que a única justificação que eu encontro para isso é porque o livro se quis dizer mais do que aquilo que eu estava e fugiu às minhas amarras iniciais. Não, eu diria que o livro é praticamente igual. Acho que não há nenhuma mudança, nenhum capítulo é diferente, nenhum capítulo saiu, nenhum capítulo mudou de lugar, absolutamente nada. Foram algumas mudanças mais de clareza até, algumas coisas que não estavam compatíveis no início e no fim, mas o livro foi escrito exatamente como ele é. Portanto, os fragmentos existem desde o primeiro momento, ele também foi escrito não cronologicamente, portanto foi montado exatamente como ele é, foi montado na destruição de um puzzle em vez da construção de um puzzle, mas foi seguido, portanto não foi uma construção que eu fizesse ou pensasse depois. Eu acho que aqui o maior desafio foi talvez eu não perder alguns fios condutores que, portanto, eu estava a escrever seguido e não tenho propriamente um esqueleto, portanto, a certa altura vi-me obrigada a fazer algumas notas sobre os capítulos, porque eu ia retomar à frente determinadas histórias. Portanto, o livro basicamente, no fundo, são alguns episódios da vida desta personagem, mas que não são contados de forma contínua numa grande parte da obra. Foi uma grande surpresa, foi mesmo uma grande surpresa. O dia foi muito confuso, estamos a viver tempos bastante caóticos em Portugal. Eu estive para não ir para Lisboa, e depois também uma pessoa já está nestas coisas há tanto tempo que tudo acaba por ser uma surpresa gigante de qualquer forma, mas ao mesmo tempo, não sei, acho que estou sempre muito mais pronta para não ganhar,
do que para ganhar, porque na verdade, parecendo que não, no mundo das artes e da literatura, eu acho que as pessoas estão habituadas a muito mais nãos do que sims, não é? Só que normalmente os sims depois ficam com visibilidade. E então para mim foi mesmo uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz, principalmente porque eu estava mesmo convencida que sabia quem é que ia ganhar e não era eu, e porque eu gostava muito de livros que estavam nomeados comigo, então sentia essa pressão boa de fogo, eu estou aqui ao lado de obras que eu li, que por acaso também estão nomeadas e que eu gostei bastante. Já estava feliz por essa proximidade, por me sentir no mesmo patamar, então pronto, fiquei totalmente surpreendida e obviamente muito grata por acreditarem neste livro. Acho que para este livro é muito óbvio e há pessoas que eu não posso não dizer, porque a Maria Teresa Horta é uma presença muito forte, foi uma presença muito forte na altura em que eu estava a escrever a obra, tanto que a personagem se chama Maria Teresa por causa dela, então acho que não pode ficar de fora. A Maria Lamas também, porque andava muito à volta das mulheres do meu país e pronto, acho que é uma obra também e é uma autora que me inspirou muito nesse sentido. Depois, dezenas de autores. O Saramago é uma autora que eu não consigo nunca deixar de parte. Muita poesia da Ana Luísa Amaral, da Adília Lopes, a Sofia também acaba por ser uma presença muito forte. O Daniel Maia Pinto Rodrigues, que tem um sentido de humor que eu adorava conseguir ter. Há muita gente. Depois também gosto muito de ir lendo o que se publica atualmente e acho que nesse sentido vamos fazendo um bom trabalho de publicar livros novos, não necessariamente autores e autoras novas ou trabalhos novos e gostei muito, como disse, de livros como O Pés de Barro, O Soldado, O Lavores de Ana, portanto são obras assim atuais que me acompanham, mas há um conjunto imenso de pessoas que certamente eu não estou a dizer e me vou arrepender, cujo trabalho eu gosto muito, porque eu também leio muitas coisas diferentes, desde poesia a romances, a não-ficção, a banda desenhada. Recentemente também, de autores brasileiros, li muito da Mar Becker e do Juliano Fuchs e gostei bastante, portanto acabo por ir beber de muitas coisas. Mas pronto, há aqueles autores a quem eu regresso e autoras muitas vezes, às vezes só para um verso ou para uma frase, porque preciso muito de me reencontrar quase. Pronto, e esses se calhar acabam por ser ali dentro das Três Marias e do Saramago. Sim, eu levo sempre um livro para todo lado, mesmo quando não faz sentido nenhum que eu tenha um livro comigo. Para já, este livro ocupa um lugar estranho é por causa dele que o meu trabalho está a ter mais visibilidade, mas não é necessariamente o trabalho que eu mais gosto, porque eu não gosto mais de nenhum, eu gosto de todos da mesma forma por razões muito diferentes, portanto gosto de igual, não da mesma forma, na verdade. Mas acho que, acima de tudo, o que este livro veio provar, mesmo antes de ser um livro, foi só, eu escrevi num momento de uma certa desistência, ou quase que, não sei, meio que ruptura com a minha ideia de histórias e desta hibridez que eu vivia entre a poesia e a escrita em prosa, e acho que ele veio comprovar que eu posso, sim, continuar a escrever como eu quero, ou como me apetece no momento, e foi mais um desafio, e para mim sempre que eu vou fazer uma coisa tem que ser um desafio, porque se não for, se eu estiver a repetir algo que já fiz, eu vou desistir muito facilmente, porque não me interessa. E agora, no futuro, não tenho nada assim propriamente para anunciar, mas se eu puder dizer alguma coisa, sinto que estarei mais próxima de poesia agora do que de um novo romance, se é que existirá um novo romance, não sei, mas também eu gosto de não saber, eu sei que isto pode parecer estranho, mas para mim é bom que eu não saiba o projeto que vem aí, senão eu perco a vontade. É bom que ele surja e que depois eu deixe acontecer. E espero que sim, espero que a arte e a escrita na minha vida continuem sempre aqui
de mãos dadas e que eu possa continuar a fazê-lo, isso sem dúvida.